O cantor e compositor Chico Buarque é mestre na arte de abordar a perspectiva do outro. Suas composições dão voz a minorias, excluídos e marginalizados, abordados de maneira sensível. Essa poética em direção ao outro é o foco da pesquisa de Kelly Viana, ela que é autora da tese de doutorado Poética do Rosto, Ética da Alteridade na Imagem do Som de Chico Buarque de Holanda, no programa de pós-graduação em Literatura e Práticas Sociais da UNB, sob orientação da professora Silvia Helena Cintrão. Olá, Kelly, bem-vinda. Muito obrigada, agradeço a oportunidade de apresentar o trabalho que foi feito, essa pesquisa, né? Que vai muito mais do que o período do doutorado e que também se estende para depois do doutorado. E a gente fica muito contente quando tem esse espaço para divulgar, né, esse trabalho, para que outras pessoas possam conhecer, ter curiosidade de se inteirar do que está sendo feito, das pesquisas que estão sendo realizadas na universidade. Isso deixa a gente muito gratificante. É um prazer receber você. Obrigada por ter aceito o convite. Kelly, você analisou o catálogo da exposição A Imagem do Som, organizado por Felipe Taborda, que traz 80 composições do Chico, né, interpretadas visualmente por artistas brasileiros. Então eu queria saber por que essa opção de analisar a música e a imagem juntos. Sim, na verdade eu analisei o projeto A Imagem do Som, de Chico Buarque. É um projeto do Felipe Taborda, já na segunda edição. A primeira edição foi a respeito de Caetano Veloso e a segunda veio então com o Chico Buarque. O projeto, ele traz essas 80 canções ilustradas por artistas visuais brasileiros. E como eu sou professora de artes e sou também escritora, eu sempre tive muito interesse por essas áreas, artes e literatura. E desde sempre venho trabalhando, venho estudando a respeito dessas conexões entre as artes. Então eu analiso o processo intermediático da imagem e do som e da poesia, né? Essa característica da arte contemporânea de uma mídia entrar na outra, de falar a respeito de um assunto por diversas mídias, que é uma questão até de diversidade mesmo. Né? Sempre foi meu interesse. E quando a gente participou com a professora Silvia Cintrão de uma homenagem a Chico Buarque, que se chamou Chico Buarque Sinal Aberto, onde a gente fazia performances de algumas canções dele, eu me senti muito motivada para analisar mais de perto as canções. E com o projeto A Imagem do Som, que tem as imagens no catálogo, eu pensei, é isso que eu quero fazer. Eu quero analisar mais profundamente esse processo intermediático conforme a ética da alteridade. Porque nesse processo intermídias, você consegue ter a alteridade do artista, compositor Chico Buarque, dos outros artistas que interpretaram as obras e de nós, dos leitores. E você afirma que o artista, ele ocupa um lugar privilegiado de fala, né, de legitimação de voz. E a escrita é uma forma de representar o outro, né, por meio da linguagem, mas ela também pode ser uma armadilha de estereótipos e de tentativas de dominação. Então, um dos grandes diferenciais das canções do Chico seria essa alteridade, né, de que você está falando, uma representação poética responsável, que seria essa poética do rosto, que é um conceito que você pega aí emprestado do filósofo Emmanuel Levinas. Eu queria saber, queria que você desenvolvesse um pouquinho essa ideia da poética do rosto. Certo. A noção de rosto de Levinas, ela está mais ligada no sentido da epifania. Não eu, que vou ser o eu central, aquele que vai tentar dominar, aquele que vai tentar estudar e verificar e escrever, mas o outro como alguém que se manifesta. Então, é deixar o outro se manifestar, né? Eu tenho que sair um pouco de mim, tenho que sair um pouco de tudo que eu sou para poder dar espaço para que o outro se manifeste a mim. E essa é a ética da alteridade, é a noção de rosto. O outro se apresenta a mim como rosto, em sua nudez. E para que eu receba isso, eu também tenho que estar na minha nudez. Eu tenho que me despir de muitos estereótipos, eu tenho que me despir de muitas concepções, preconceitos que eu trago por causa da minha forma de ver as coisas, a minha forma de ver o mundo, para poder dar espaço para que o outro mostre a sua manifestação, a sua expressão.
E é interessante porque o Chico veio de um ambiente intelectualizado, ele é filho do historiador Sérgio Buarque de Holanda. Então, ele teve contato, né, com essas questões socioculturais brasileiras desde pequeno. E acho que isso ajudou também a enxergar esse outro, né? Sim. Isso a gente vê, você cita o exemplo de Construção, né? Que é uma canção linda do Chico que fala sobre esse operário no ambiente urbano. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa visão que ele tem, né? A canção Construção, eu achei interessante a história por detrás dela, né? Chico tentava fazer uma canção como se fosse tijolos. Na mente dele, em entrevista, ele diz que ele imaginava uma construção em literatura, em linguagem, mas como se fosse tijolo por cima de tijolo. Só que não ficou isso, a canção não ficou só nisso, né? Só dentro, só a linguagem, só a rima, só a técnica, né? De se criar uma canção, uma letra. De repente aparece o quê? Aparece o herói que nos diz Bakhtin, né? O protagonista, que é uma pessoa. E quando temos uma pessoa envolvida, não tem como você fazer só como se fossem tijolos, só como se fossem objetos, né? E esse rosto do operário, ele aparece de uma forma muito forte. De repente ele aparece, ele é humanizado, porque muitas vezes o operário, ele parece que não é humano, você parece que não o vê, parece mais que ele faz parte da paisagem. Né? Então, eles estão por aí, eles estão construindo as nossas cidades, a gente olha, é o quê? Um boneco? Não, ali é um ser humano. E a canção de Chico deixa isso revela isso de uma maneira muito forte. Inclusive, por meio da morte desse operário, a forma como aconteceu e a forma como ele mostra o olhar que talvez esteja em volta desse operário. Morreu, né? na contramão, atrapalhando o tráfego. Exatamente. O que é mais importante, né? É a vida do operário ou o tráfico? É continuar O andamento da cidade ali, né? o andamento da cidade. E aí a gente percebe o outro de uma maneira muito crua nessa canção. E eu achei interessante que você faz questão de lembrar que essa representação artística do Chico da pobreza, dos marginalizados, ela tem essa peculiaridade de ser uma representação artística, né? Então a gente não pode tomar isso como uma verdade e precisa entender as limitações, né, desse ponto de vista exterior, né? Exatamente. É o que Bakhtin vai chamar de exotopia, né? É você ter um lugar de fora. O autor, quando ele está escrevendo, o artista, quando está trabalhando na sua obra, ele precisa sair desse mundo que nós vivemos, que é o mundo vou chamar aqui o mundo real, e ele vai entrar no mundo da obra. O mundo da obra é um mundo à parte. Nós não podemos confundir esses dois mundos, né? Embora, é claro, a arte ela vai refletir muita coisa do nosso mundo, mas ela tem as suas próprias regras, ela tem a sua própria forma de lidar com todas as coisas, né? Através da linguagem, através da sublimação, do poético, de uma imagem, né? Que pode ser uma imagem chocante ou uma imagem que nos traz uma sensação de paz, mas ela tem esse próprio mundo e ela tem as limitações. A linguagem e a arte, ela não dá conta da grandeza, da riqueza do ser humano. Ela dá conta de um fragmento, de uma centelha. Mas ainda essa centelha é importante para que nós possamos enxergar de vários ângulos, de várias outras formas que a arte pode nos trazer, mesmo nessa pequena centelha. Verdade. E você traz vários exemplos de situações em que imagem e texto em conjunto criam novos significados, né? Que essa é a beleza, né? De se unir essa análise do som e da imagem. E a canção Atrás da Porta, eu acho que traz isso de uma forma muito bonita, com aquelas imagens da Silvia Ribeiro, do álbum de fotografias antigo, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, essa criação de novos significados. É interessante observar no conjunto dessas obras, Atrás da Porta, canção do Chico Buarque, e Atrás da Porta, as imagens fotográficas da Silvia Ribeiro, né? Num conjunto, elas vão trazer perspectivas muito diferentes, né? Na canção Atrás da Porta, o eu poético, tudo que ele quer, tudo que ele busca é tentar manter aquele relacionamento a todo custo,
né? Ela faz de tudo para que o ser amado não vá embora, né? Já no álbum, ela risca as fotografias, né? Como se riscando ali as imagens, a imagem pudesse não estar mais ali. Mas é justamente o contrário. A imagem riscada, ela vai mostrar justamente, atualizar a presença daquilo que não deu certo, daquele rompimento. A imagem vai fazer o contrário, vai deixar com que fique para sempre ali registrado. Para sempre é muito tempo, né? Mas pelo menos Por um bom tempo, né? por muito mais tempo, vai ficar registrado ali a dor, o sofrimento pelo rompimento. Uhum. E em várias canções também, agora falando também de Atrás da Porta, mas também de Com Açúcar e Com Afeto, Olhos nos Olhos, a gente vê a presença do eu poético feminino, né? E isso é muito forte em Chico, esse eu poético feminino. É um olhar bonito que dá voz a mulheres fortes, né? E que muitas vezes assusta, surpreende os homens. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse feminino na obra do Chico. Então, no projeto A Imagem do Som, temos várias canções que ele traz esse eu poético feminino, como na canção Atrás da Porta, né, que foi falada, e Cotidiano, entre outras. E essas canções, a maioria delas, elas vêm de um período em que a mulher não tinha muita voz na sociedade, né? Não tinha muita voz artisticamente falando, no campo de trabalho, ela ficava mais restrita ao campo doméstico, né? Da casa, do lar. E Chico traz uma voz bem diferenciada, que chega até mesmo a chocar a sociedade daquele momento, porque ele traz algumas mulheres submissas mesmo e mostrando essa realidade crua da mulher, e em outros momentos ele muda completamente a perspectiva e traz outras mulheres que já estão superando, que já estão vencendo, né, se empoderando cada vez mais. E isso é importante porque é necessário que haja os olhares de si próprio, mas também os olhares do outro. Nós somos compostos por várias formas de ser vistos, né? O que eu vejo de mim como mulher e o que o outro vê de mim. Então é necessário que una-se essas várias perspectivas, a minha, a do outro, para que haja uma narrativa, para que junto isso tudo possa formar um significado, que é o que a gente chama de exotopia, né? Conceito de Bakhtin. O olhar de fora, ele é necessário para a composição do eu. E eu acredito que dessa forma Chico Buarque trouxe para as mulheres brasileiras um olhar de fora que muitas vezes as representou. Muitas vezes elas se sentiram representadas ali, mas não que isso seja necessário e que isso não possa mudar. É necessário que elas possam também, as mulheres, os excluídos, os pobres, as pessoas que estão em situação de pobreza extrema e de marginalidade, elas possam também ter voz, falar sobre si, para ter essas duas perspectivas, a de si próprio e a do outro. E falando dessa visão exterior, eu também me lembrei do caso de A Banda, que você fala. Na época da repressão, o Chico tem uma produção riquíssima, né, de músicas, e A Banda coloca essa ideia do Chico como o poeta que está vendo a banda passar, né, que olha a situação ali do lado de fora. Eu queria que você falasse um pouquinho também sobre a força que ele teve na época da repressão. Pois é, na canção A Banda, fica parecendo que ele está só do lado de fora, só olhando, só vendo a banda passar, que ele não toma parte, né? Mas é só por um curto período, porque na verdade o artista, quando ele traz a sua obra, que é aquilo que ele tem para né, para apresentar para a sociedade, ele já está participando. Então, na verdade, ele nunca está totalmente de fora, porque com a obra dele é a forma dele participar. E Chico foi muito mais além, né? Ele foi muito além de apenas participar com as suas próprias obras. Ele fez mais do que isso. Ele teve uma participação muito nítida nessa questão da emancipação, de tentar a redemocratização do Brasil. Uhum. Talvez até devido ao pai, né? Ao exemplo do pai que trabalhou sobre as questões sociais. Sim. E eu também gostei de uma frase
que você usa no seu texto, pedindo licença aí para o professor Paulo da Costa e Silva, que diz que Chico é o poeta das máscaras, né? E você diz que não, que ele é o poeta do rosto, né? Dos rostos. Queria que você falasse sobre isso. A máscara, ela esconde, né? E por meio da máscara, você se sente mais à vontade para fazer diversas coisas, né? E a máscara, ela pode esconder e às vezes ela pode também revelar, né? Porque quando você está escondido atrás de uma máscara, você pode revelar um eu, pode revelar algo que talvez tenha ficado muito guardado dentro de si. Então a máscara tem essa dubiedade, né? De esconder, de revelar, ora esconde, ora revela. Já o rosto revela. Né? O rosto do outro, quando ele vem a mim, ele vem para me revelar. Ele é a epifania, é a manifestação do outro. Não que eu vá conseguir perceber o outro completamente nessa revelação, porque é muito sutil. Mas ali é o outro revelado. Não vai ser explicado. Não tem como explicar o rosto do outro. O que você pode fazer é se manter aberto para que o outro possa se sentir à vontade, a ponto de se manifestar a você. E você jamais vai conseguir explicar o outro. Com certeza. E Kelly, você fez um trabalho muito bonito também, paralelo aí à sua pesquisa e à teoria toda, que foram as oficinas poéticas nas escolas públicas, né, aqui do DF. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa experiência e o que isso tudo vai virar, porque tem que ser livro, né? Como é que é? Sim, olha, para mim foi fantástico ter participado das oficinas, porque era algo que eu queria muito, levar até os estudantes o que eu vinha pesquisando e verificar com os estudantes como eles fariam, né, analisar as obras de Chico Buarque junto com eles, trazer as interpretações deles, as formas deles enxergarem toda essa riqueza, né, de percepções da linguagem, do conteúdo, e colocar também à disposição deles a oportunidade de ilustrar essas canções por si próprios, fazer a sua própria interpretação imagética. E foi isso que as oficinas fizeram, levaram até os estudantes do ensino médio, no Centro de Ensino Médio 414 de Samambaia. Os alunos então desenharam, pintaram, interpretaram as canções, houve discussão a respeito e no final o que ficou foi essas oficinas elas têm que ser itinerantes e passear por outras escolas, levando essa ideia do rosto e desses processos intermediáticos, né? O que era uma canção, que se tornou uma imagem, que se tornou uma nova música e esses processos que vão transformando a arte em outras artes, conforme o rosto de cada um. E esse trabalho você pretende transformar isso tudo num livro, essas experiências? Sim, a tese eu pretendo transformar em um livro e pretendo também fazer um livro com imagens dos estudantes, fazer novas oficinas para esse ano de 2020, oportunizar a outros alunos a chance de fazer as interpretações visuais das canções de Chico Buarque e transformar isso em um livro com as canções interpretadas pelos alunos. Então, o livro vai ser desenhos dos alunos das canções de Chico. É um projeto, é um pensamento ainda. Um trabalho muito bonito esse que você desenvolveu, parabéns. Muito obrigada. Espero que você consiga levar isso também adiante, esse projeto para outros locais aqui do DF. Sim, eu também espero. Obrigada pela presença aqui no programa, foi um eu prazer falar com você. agradeço. E esse foi mais um programa Explique Sua Tese e continue acompanhando a nossa programação pelas redes sociais.